decidiu que rumo vai tomar? É governo mesmo? É um balão de ensaio até as convenções? O que tá passando na cabeça do Jorge Viana hoje? Não, eu diria assim, é óbvio que a gente estava avançando muito nas nossas conversas até 3 semanas atrás e já estávamos em umas tratativas bastante avançadas, a candidatura do deputado Genilson ao governo estava posta, o meu partido tinha colocado a minha ao, ao Senado, e nós já estávamos tratando de uma maneira avançada, mas aí nós tínhamos que fazer um debate sobre a composição até da chapa, e o deputado César, que é presidente do PSB, fez uma viagem de 2 semanas. Nesse interim, essas mexidas que aconteceram do lado da oposição, termina que me levou a um programa com vocês, me levou a dar uma entrevista para o Itaã, e eu coloquei minhas preocupações, não que eu tenha alguma coisa a ver com a escolha de vice do Gladys, ou seja do Petecão ou da Mara Rocha. Mas ali eu estava vendo, o governador Gladys já cumpriu um mandato, ele já cumpriu um mandato. E se ele vier a ganhar um segundo mandato e depois for concorrer ao Senado, a pessoa escolhida para ser vice dele pode virar governadora ou governador sem ter tido nenhum voto. Foi isso que eu coloquei nas entrevistas. E eu falei, bem, se está tendo um jogo desse tamanho, nada contra, eu respeito o Márcio, que é senador, respeito a ex-esposa dele, ou a esposa dele, a Márcia Bittar, mas eu também tenho o direito. Eu lembro da época do Branquinho, nós nos juntamos para enfrentá-lo. E eu falei, diante desse cenário, eles vão querer ganhar o governo e depois vão vir para cima do Senado, eu posso disputar o governo. E daí começou um debate grande. Não é brincadeira, não é blefe, não pensem que é, porque não é. E esse debate, então, foi colocado, está nas ruas. Nós fizemos uma reunião ontem, no café da manhã, na casa do César Messias, e demos um passinho atrás. O deputado Genilson, desde o começo, diz: se o Jorge fosse para o governo, ele iria pôr o nome para o Senado, se eu fosse para o Senado, colocaria. Então, também não tem desavença nesse aspecto. E, de fato, eu estou sendo levado a apreciar a possibilidade de disputar ou o governo ou o Senado, depende, obviamente, de uma decisão que agora não pode passar de mais quantos dias? Hoje, 22, mais uma semana. Então, já estamos perto. Mas, nesse momento, eu diria, com todo respeito aos ouvintes e a vocês que são jornalistas, que não é brincadeira e que eu estou pedindo a Deus que me dê sabedoria para tomar essa decisão, porque se eu sou pré-candidato a senador, por que eu não posso ser pré-candidato ao governo, já que eu estou, do ponto de vista do meu partido, o único nome colocado? Jorge, vamos clarear mais essa conversa. A candidatura pela qual você está encaminhando mesmo agora as conversas é no sentido de vice-governador. Não vou dizer quem me fala as coisas, mas eu sei que o seu irmão Tião Viana conversou com o César Messias sobre a possibilidade de vir para a chapa. Sei que vocês tomaram o café da manhã. Então, está avançando muito a sua predisposição a disputar o governo. Eu estou certo ou estou errado nisso? Não, olha bem, o que eu tornei público, eu acho que primeiro eu queria te dizer que você é bem mais informado, às vezes tem informações que eu ainda não tenho, né? Mas elas também não vêm do vento, como você bem escreveu. Elas vêm, obviamente, das suas fontes. E fontes a gente não discute, né? É parte do bom jornalismo ter fontes e o sigilo da fonte. Eu respeito isso. Mas o problema é que minha candidatura está posta para o Senado, ela foi posta pelo meu partido, mas nós, diante da conjuntura, diante da organização que a gente tem, diante de números de pesquisa, agora está se estudando a possibilidade de eu ser candidato a governador. Isso é verdade, isso é fato. E a reunião na casa do César Messias não discutiu o vice. O que ela fez foi dar um passo adiante. Lá nós fizemos a aproximação definitiva da federação, PCdoB, PV e PT, com o PSB, do presidente César Messias. Eu, há 1 ano e meio atrás, 2, o César teve na minha casa meu convite, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei: César, põe teu nome aí em discussão, nós vamos lá na frente precisar. Ele nunca topou o nome, mas
recentemente, se houve essa conversa com o Tião, e eu sei que o Tião conversou com ele, eu também falei com ele separadamente, eu acho que todas as pessoas que são lideranças da Frente Popular deveriam pôr o nome à disposição para compor a chapa. Você está sentindo no César uma predisposição de colocar o nome para uma chapa majoritária com você, para o governo, por exemplo? Ele falou, inclusive, num site, né, que é o Notícias da Hora, que nunca eu tinha falado com ele sobre isso, é verdade. Mas eu pedi e peço aqui em público. Acho que todos os companheiros de liderança, o César ajudou a gente muito no governo Binho, no governo Tião, no primeiro mandato. Ele é um grande líder, né, que nós temos no campo de atuação política nossa, e eu acho que eu honraria a chapa de qualquer pessoa. Agora, nesse momento, Luiz, eu não tenho nenhuma definição ainda. Por enquanto, eu sou pré-candidato ao Senado. Eu quero deixar isso bem claro. Agora, estou discutindo com seriedade, com responsabilidade. Minha responsabilidade é enorme. Estou ouvindo. Eu até me inscrevi aí, botei meu telefone no WhatsApp, pedindo opinião de pessoas. Eu estou analisando a possibilidade também de disputar o governo. É assim que está. Pois não, Astor? É o seguinte, antes de ontem, houve 2 manifestações públicas, uma do senador Petecão, de que, primeiro, não teria problema nenhuma de disputar o governo, você também, estando na disputa de governo, não teria dificuldade, e ele foi mais além, dizendo que ele lhe apoiaria se você fosse para o segundo turno. Bom, o deputado federal Flaviano Melo também expôs numa entrevista que estaria com o Jorge Viana em um eventual segundo turno, que dá para sentar e dá para conversar. Ouvi o mesmo, Astelino, desculpe, ouvi o mesmo do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles. A mesma coisa do Wagner. Então, isso daí pode contribuir com a decisão de disputar o governo, já que a sua entrada pode levar realmente a eleição para um segundo turno? Olha, é claro que um posicionamento desse, do presidente do PMDB, de uma grande e inconteste liderança do PMDB como Wagner Salles, e também de um político de muito sucesso, né, como o senador Sérgio Petecão, que hoje disputa o governo, é claro que isso dá robustez a uma eventual candidatura minha, se ela chegar ao segundo turno. Isso é muito importante. Eu não minimizo. Agora, por quê? Porque essas pessoas foram fundamentais na eleição do governador Gladys. O governador Gladys teve 53% dos votos em 2018, contra o Marcos Alexandre, contra nós. E esses votos foi a soma do trabalho do Rocha, vice-governador, da Mara Rocha, que agora é candidata a governadora, do senador Petecão, um dos maiores eleitores daquela eleição, do deputado federal, presidente do PMDB Flaviano, do Wagner Salles, da Wanda Milani, o governador, e do próprio Márcio Bittar, que eu acho que foi quem se beneficiou daquela eleição, porque eles viram que iam ganhar o governo no primeiro turno, aí falaram, vamos eleger o Márcio também, o Petecão e o Gladys. Então, eu acho que o Márcio deve muito ao governador Gladys e muito ao Petecão, porque foi assim que eu fiz a leitura, e não estou fazendo com nenhum ressentimento, não. A política é assim mesmo. Agora, o Gladys não tem mais essas pessoas do lado dele. E aí vocês estão tornando público aqui que boa parte desses líderes estão dizendo que nem no segundo turno conversam com ele. Isso é combustível para uma eventual decisão minha de candidatura. Semana passada o senhor teve reunido com o ex-presidente Lula, que é o candidato do PT nas eleições, teve reunido com o Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula nestas eleições também. O senhor passou 3 dias com eles, teve várias conversas, o senhor que é apontado também como uma possibilidade de assumir o cargo de ministro. Eu pergunto assim, o que o Lula quer do senhor nessas eleições? O Lula quer o senhor candidato ao Senado, quer o candidato ao governo? Esses 3 dias de conversas, o senhor lá, foram preponderantes para essa conversa de governo atualmente, ela surgir com força? O Lula sinalizou positivo para a sua candidatura? Como é que é? Não, então, muito obrigado. Agora, primeiro, assim, seja meu amigo. Eu vi uma manchete, acho que foi o Luiz que fez, não, foi você,
que falou assim, não, o Jorge Viana pode ser ministro. Eu disse, essa é a pior coisa que pode acontecer para um candidato que nem ganhou a eleição, que está atrás de voto. Já olhou contra o cargo. Deixa o povo Mas me escolher. parece que se o Lula ganhar a eleição, é natural que seu nome entre nessa população, entre no jogo. Né? Mas sabe aquela piada de deixa o leão escolher, deixa o povo escolher, vamos com calma, eu ainda não ganhei nada. Nessa altura eu estou calçado pé no chão para ver se eu sou merecedor do voto. Aliás, não pode nem pedir voto. Mas eu queria dizer, foi muito bom ter ficado com o presidente Lula, o Alckmin lá. Eu acho que foi um acerto muito grande do Lula para mostrar que não tem nada de radical. Ele convidou um cara que foi governador de São Paulo 4 vezes, um cara conservador, um cara que fala com agronegócio. Né? Eu mesmo aqui, se for candidato, eu vou ter uma proposta para o agronegócio do Acre que ninguém que diz que é amigo do agronegócio vai ter. Porque eu acredito que o agronegócio pode ser uma coisa boa, economicamente, é uma coisa boa. Eu ajudei quando era governador, não vou ajudar agora, que as coisas estão avançadas mais. Mas o que eu queria dizer é que o presidente Lula... O que o Lula quer, senador? Isso, vou terminar com isso. O que isso. o Lula quer? O Lula falou para mim, o presidente Lula, num outro encontro em São Paulo, ele falou assim, Jorge, você, senador, vai ajudar muito o Acre, vai garantir um protagonismo, o Acre vai voltar a ser importante para o Brasil e se beneficiar disso. Então, ele falou, Senado é uma coisa boa. Mas na penúltima vez que eu encontrei com ele perguntou como é que estavam as coisas. Eu disse, presidente, tem um pessoal que puxa para o governo, puxa para o Senado. Ele falou assim mesmo para mim, Jorge, você conduz, você decide, pegue aquilo que você achar que o povo mais quer, aquilo que você pode garantir o mandato, para poder você ajudar a gente a melhorar e a mudar o Brasil. Então, eu diria, carta branca para poder avançar nisso. E se der certo, eu vou trabalhar para ajudar o presidente Lula no Brasil e vou tentar trabalhar com todos os prefeitos e todos que estiverem no poder aqui no Acre, caso eu seja parlamentar senador. A convenção do PT é dia 30 mesmo. Agora ficou junto com a federação e o PSB de ajustar. Eu não sei, a princípio do PT está dia 30 e da federação e do PSB um pouco mais à frente, mas eu não sei. Eles vão organizar agora, se tiver um bom entendimento, uma decisão, a gente pode até fazer junto no mesmo dia, quem sabe.